templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz. Peço aos irmãos que abram as Escrituras em Apocalipse, capítulo 7, verso 9 ao 17, a chamada adoração. Apocalipse, capítulo 7, verso 9 ao 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus, pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Este que se veste de vestiduras brancas, quem são e onde vieram? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terá sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o nosso Deus. Pedir ao reverendo Janderson que ore ao Senhor. Senhor, nós te louvamos mais uma vez neste segundo momento, porque estamos diante do Senhor, convocados por ti mesmo. Ao passo que também suplicamos a tua graça, o teu auxílio, ó Pai, para cultuar o Senhor de conformidade com aquilo que o Senhor mesmo prescreveu. Quebranta os nossos corações, nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos diante de ti, ao confessarmos os nossos pecados, também a celebrar o teu nome por causa desses mesmos pecados. E o Senhor de toda glória, por favor, seja com o teu povo nesta noite, mais uma vez, nesse serviço público, que isso seja tudo, Senhor, um resultado para a tua glória, não a nós, mas ao Senhor da glória. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Vamos estar adorando o Senhor com o Salmo 2.
se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, eles queremos, nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir os filhos rouba deles, na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto. Dizes, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferras quebrarás, qual vaso de oleiro a despedaçarás. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levanta. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todos que nele se refugiar. Meus irmãos, vamos abrir no livro do Êxodo, capítulo 20, a chamada contrição, momento de confessar diante do Senhor, reconhecer que somos fracos, somos necessitados do Senhor. Êxodo 20, a leitura da lei, que se encontra do verso 1 ao 17, do capítulo 20 de Êxodo. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso,
que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence a teu próximo. Meus irmãos, os mandamentos, é claro, e reconhecemos que temos falhado. É por isso que ainda somos pecadores, porque não cumprimos toda a ordem do Senhor, que ainda estamos nesse corpo corruptível. Eu convido aos irmãos a abaixar sua cabeça, a falar com o Senhor em secreto. Fale com Deus aí, confesse diante do Senhor. E logo depois, o reverendo Fábio vai quebrar o silêncio com oração de gratidão ao Senhor. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, neste momento nós rendemos graças ao Teu santo nome, Senhor, porque nós sabemos que Tu é um Deus que ouve as nossas orações, que inclina os ouvidos, Senhor, para o Teu povo. E neste momento, Senhor, reconhecemos a Tua grandeza em perdoar pecados. A Tua palavra nos ensina que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, Senhor. Que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. E por isso, Senhor, diante da Tua fidelidade e da Tua justiça, nós louvamos o Teu santo nome. Pois, Senhor, temos salvação em Ti, Senhor. Há esperança em Ti. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos santificarmos. E para domingo após domingo voltarmos a esse local, Senhor, para render graças a Ti, exaltar a Tua obra, a Tua ressurreição. E assim, Senhor, que nós possamos então louvar a Ti em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, a nossa oração de gratidão, de perdão dos pecados. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós choramos. Amém. Amém. Meus irmãos, a certeza do perdão se encontra lá, a carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 17 até o verso 1 do capítulo 3. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2, nos dá esse consolo que o nosso Deus
é um Deus pronto em perdoar aqueles que se arrependem. Hebreus capítulo 2, verso 17 até o verso 1 do capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Louvado seja o nosso Deus por seu perdão. E com isso podemos cantar ao Senhor o Salmo 70, adorar o Senhor. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha em confusão, quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procuras, ó Senhor, fogue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer. Para o meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, peço aos irmãos que abram as Escrituras, no capítulo 20, os versos 32 ao 35, nos chama a dedicar ao Senhor tudo aquilo que pertence ao Senhor, que Ele tem nos confiado como mordomo, como bons administradores. Então, Atos, capítulo 20, verso 32 ao 35, nos ensina um pouco mais sobre ser voluntário na entrega de ofertas na casa do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, em Atos 20, verso 32 ao 35, diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que que essas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar
do que receber. É a palavra do Senhor que nos ensina a ser voluntário em ofertar a casa do Senhor. E eu convido a igreja a se colocar em pé e adorar o Senhor com cântico, quem nos separará? Nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Eu sei que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Poder sentar, irmãos. Eu quero convidar o diácono Fredson, que ore agradecendo a Deus pelas ofertas. Pai nosso, nós te damos graças por nossas vidas. Deus, nós te damos graças porque o Senhor tem nos sustentado, temos sido abençoados pelo Senhor no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos. E aqui nos alegramos em podermos dizimar e também ofertar na tua casa para o sustento da tua obra. Obrigado, Pai, por esta bênção. Obrigado por cada irmão que tem disposto no seu coração de contribuir na tua casa e na tua causa. Agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, ó Pai amado, com empregos, ó Pai, com rendas, para que venhamos a ter um coração à disposição de estar dizimando na tua casa.
Louvado seja o santo nome, ó Deus, pela bênção do trabalho, pelo seu tecido bondoso para conosco até aqui. Exaltamos, Pai, bendizemos o santo e bendito nome, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, agora a chamada à edificação, que se encontra lá no Salmo 119. Eu peço que os irmãos que abram no Salmo 119, o verso 81 ou 88, que nos prepara para nos alimentar da palavra do Senhor e, antes mesmo disso, adorar o Senhor, agradecer ao Senhor por termos essa oportunidade de nos alimentar na sua presença, alimento dado pelo próprio Senhor. Trago à memória o Salmo 81, verso 10, que diz: abre a tua boca e recebe do Senhor. Então é a pregação, a gente tem que se preparar para ouvir dessa pregação. Pregação às boas novas. Salmo 119, meus irmãos, verso 81, 88. A palavra do Senhor nos diz assim: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorece meus olhos, e de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Louvado seja Deus. Convido a igreja a se colocar em pé e adorar o Senhor com Salmos 3 e 1. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me no santo monte seu, e pego no sono ao deitar. Acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus,
Yahvé, o nosso Deus, pertence a salvação. A bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nesta lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, qual é o homem, pois no tempo fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação os justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos se perecerá. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Os irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos. Marcos capítulo 6. Iremos continuar a exposição, o livro de Marcos, capítulo 6, desta feita, do versículo 45 ao versículo número 52. Marcos, capítulo 6, do 45 ao 52. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar,
e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém. Oremos para que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Que possamos, Senhor, entender que a realidade e a natureza, Senhor, do Teu Filho amado Jesus Cristo, sendo Deus, sendo homem, que possamos, Senhor, progredir e confiar em Ti, e que a dureza do nosso coração, Senhor, em resistir à Tua palavra, seja quebrada. Nos ajuda, nos livra de todo mal. É no nome de Cristo que nós te clamamos. Amém. Meus irmãos, algumas notícias, alguns acontecimentos, elas mudam completamente a maneira de nós vivermos. Alguns anos atrás, teve algo que mudou a nossa rotina, hábitos. Um decreto municipal fez necessário que nós usássemos máscara, álcool em gel, distanciamento. Igrejas tiveram que fechar. E por conta dessa notícia de que existia uma doença nova e que ela era letal, fez com que nós mudássemos a maneira de vivermos, a maneira de nós agirmos. Ainda hoje nós passamos em estabelecimentos, mesmo tendo acalmado, lá se encontra álcool em gel para passarmos as nossas mãos e ainda assim usamos. Muitas vezes pessoas elas ficam gripadas ou estão com imunidade baixa, elas usam máscara para se prevenir. Por conta de um acontecido, mudou-se toda a maneira de nós vivermos. Nós estamos diante de um texto em que algo que está acontecendo deve fazer com que a maneira de nós vivermos, de nós agirmos, reagirmos, também é transformado a partir do entendimento que nós temos dessa verdade. Esse texto vai trazer para nós uma ideia de que Cristo andou sobre a terra e sobre o mar. Mostra então que Cristo, Ele é Deus e Ele faz coisas que um homem comum não pode fazer. E o fato de nós sabermos que Cristo, Ele é Deus, e Ele veio a essa terra como um homem, deve provocar em nossas vidas uma mudança radical, uma transformação verdadeira. As informações que nós temos, a realidade que nós temos, notícias e acontecimentos mudam a nossa vida. O fato de Cristo ter vindo a essa terra, cumprido a promessa dada por Deus que viria um descendente de Adão, que cumpriria e satisfaria a vontade de Deus, a sua justiça, traz para nós uma nova maneira de vivermos. E é isso que nós vamos ver nesse texto, nessa noite. Veremos que Jesus é o Deus homem, mas que a dureza do nosso coração nos impede de progredir e confiar nele. Repetindo, veremos que Jesus é o Deus homem e a dureza do nosso coração
nos impede de progredir e de confiar nele. Nós veremos esse texto em duas partes. A primeira parte, do versículo 45 ao versículo de número 48, onde vemos que Cristo, ele é plenamente Deus e plenamente homem. E no versículo 49 ao versículo número 52, nós vamos ver que o reconhecimento de Cristo muda a nossa vida, mas a dureza do nosso coração impede esse reconhecimento. Então, meus irmãos, antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, é necessário que Cristo, entendermos que nessa primeira parte do texto de Marcos, ele está apresentando Cristo, quem ele é, que ele é um Deus bondoso, misericordioso, que ele é um Deus grande, um Deus que salva, um Deus que demonstra o seu poder e a sua glória. É um Deus glorioso, onde ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre crianças, velhos. E ele quer, então, que reconheçam essa autoridade dele como Deus que está na terra. A primeira coisa que nós vamos ver, do versículo 45 ao 48, nós veremos que Jesus Cristo é plenamente Deus, plenamente homem. Acompanhe, por favor, o que diz o versículo número 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. A primeira coisa que nós vemos aqui é Cristo dando a ordem aos seus discípulos para que ele passassem do outro lado. Cristo estava ali naquele momento. Ele tinha chamado os seus discípulos para que eles viessem contar o que eles fizeram naquele período que eles foram enviados. E agora o Senhor tinha ido para esse local, nesse local deserto, para que eles pudessem descansar, mas eles não conseguiram. Foi onde Cristo ele fez a multiplicação dos pães e peixes e mostrou o seu cuidado pastoral para aquele povo que estava como uma ovelha que não tinha pastor, desarraigada, longe, sem ter como alimentar. E o Senhor ensinou aos seus apóstolos, seus discípulos: cuidem. E agora o Senhor diz: olha, despeça eles. Iremos então despedir a multidão, mas vocês podem embarcar e passar por outro lado. E Cristo então se despediu dele e subiu no monte para orar. E aqui, meus irmãos, a tarefa que o Senhor traz para os seus discípulos é para que eles vão passar para outro local, o outro lado. No entanto, se você lembrar bem, o outro local que Cristo ele tinha saído há um tempo atrás, ele tinha sido rejeitado. Ele não tinha sido bem recebido. No capítulo número 5, na região de Gadara, na região de Decápolis, é onde fica então esse local onde eles irão retornar. Cristo acabou de ser expulso daquele local. Ele foi rejeitado. Ele já tinha mandado os seus discípulos para pregarem. E novamente ele manda que os discípulos entrem no barco e se dirijam para aquela região, onde ele tinha sido expulso por ter salvo um homem, mas ter dado um prejuízo enorme financeiramente para aquelas pessoas. E o Senhor então ordena que eles vão para o outro lado. Novamente, isso mostra uma previsão e cuidado do Senhor, tendo sempre esse barco, tendo esse caminhar, e o local para onde Cristo estava indo dos gentios para o povo de Israel, de gentios o povo de Israel, mostrando que é pelo fato de ele estar sendo rejeitado em Israel, ele está indo e levando a palavra aos gentios. E no versículo número 46, ele vai dizer: e tendo os despedido, subiu para orar. Ao cair da tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. Cristo, então, sobe ao monte para orar. Outra coisa, meus irmãos, importante que nós podemos ver é a constância de uma vida de oração de Cristo.
novamente ele sobe para orar. Nós vamos em diversos momentos no ministério de Cristo essa prática e vida de oração. E aqui eu quero que nós pensemos um pouco sobre isso. Sendo Cristo Deus, sendo o Filho de Deus, Ele sendo o próprio Deus, será que Ele realmente precisaria orar? Você percebe que muitas vezes nós oramos somente para pedir algo, porque nós necessitamos de algo. Nós não oramos diariamente com o intuito de conversar com Deus, de abrir o nosso coração ao Senhor, de derramar o nosso coração a Ele. É somente pelo fato de estarmos necessitando e pedirmos. Eu quero isso, preciso disso. Isso, meus irmãos, é porque nós temos uma ideia, muitas vezes equivocada, como no desenho de Aladim, no gênio da lâmpada, que nós vamos lá, esfregamos, ele aparece e ele pergunta: quais são os seus desejos? Mas Cristo, ele mostra que a oração, ela não é para ser usada com o intuito somente de pedirmos algo quando nós precisamos. A oração, ela é um conversar com Deus, onde nós abrimos e derramamos o nosso coração na presença do nosso Deus. E pelo fato de Cristo ser o próprio Filho de Deus, em que toda a eternidade, eles então mantêm uma comunhão perfeita. Cristo mostra que há uma necessidade constante de oração na vida dos filhos de Deus. Logo, se nós somos filhos de Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, que nós oremos ao Senhor constantemente. E isso não quer dizer que você tem que parar horas e horas do seu dia, que você tem que marcar um horário. É algo natural. Senhor, obrigado. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me tira isso. Senhor, me ajuda. Senhor, ser com os meus que estão longe, ser com os que estão perto. Livra de todo mal. Senhor, que o teu reino avance, que o teu nome seja santificado. Devemos constantemente estar então nos voltando ao Senhor em oração. Cristo, ele mostra pelo seu exemplo. E ele, naquele momento, foi orar para ter intimidade com o Senhor. E ele então encontra os seus discípulos em dificuldade. Versículo 47 e 48. Mas ao cair da tarde estava no barco, o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Nesse momento de dificuldade, nós vemos que, às vezes, quando os discípulos entravam no barco para ir para outro lado, alguma coisa acontecia. Possivelmente os discípulos poderiam até pensar: de novo eu vou entrar nesse barco, o que é que vem agora? Vai ser uma tempestade? Será que vamos chegar do outro lado e assim que descermos tem uma multidão? Um endemoniado? Será que de novo nós vamos ter que andar por horas e horas para curar uma pessoa? E nesse momento, a imagem que se traz é que eles estavam com dificuldades. E eles estavam remando ao contrário, eles estavam andando em contrário ao vento. Estavam em situação difícil, necessitando então de ajuda, necessitando de auxílio. O texto não fala em nenhum momento que eles pararam em um momento de dificuldade, ou que a sua intenção era orar. Eu entendo que em momento de urgência, precisa que você tome uma atitude ali naquele momento. Você percebe como a nossa atitude diante dos problemas é primeiro fazer algo, primeiro tentar fazer algo,
se não resolver, se eu não conseguir, aí que eu oro, aí que eu peço oração. Muitas vezes olhamos e pensamos, eu passei por isso, mas eu não coloquei lá no grupo da igreja que eu estava precisando de oração, ou pedido de oração. Não, eu não vou expor que talvez eu esteja doente em casa, para que as pessoas não achem que eu adoeci, ou que aconteceu isso ou aquilo. Nós não nos voltamos à oração, em orarmos, pensando, vamos primeiro resolver. Se eu não conseguir, aí eu recorro ao Senhor. Não, meus irmãos, a oração não é segunda opção, ela é primeira opção. E aqui o que está acontecendo nesse momento mostra a grandeza de Cristo, sendo homem, presente com eles, mas também mostrando a sua divindade. Ele foi então até onde esses homens estavam, andando por sobre o mar, onde o vento estava contra. Isso não é mito, isso não é lenda, isso não é ficção. Não é como um anime que eles podem andar sobre a água usando ninjutsu. Isso realmente aconteceu. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e todas as coisas, pelo seu poder, ele caminhou sobre o mar. E ele demonstra então a sua grandeza. Ele demonstra o seu poder. O texto de Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo número 6. Ele vai mostrar então para nós. Veja o que diz o versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É esse Deus, onde os anjos clamam que Ele é santo, 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 onde toda a terra está cheia da sua glória, e por sua voz, pelo poder da sua palavra, as coisas acontecem conforme a sua vontade. A nossa confissão de fé, quando ele vai falar da pessoa de Cristo, ele diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Nesse momento, Cristo, ele passava por limitações, mas era Deus. Ele se limitou. Cristo, ele cansava. Mas naquele momento, Deus Pai não se sentia cansado. E ele recorria ao Pai. Cristo sentia fome, sentiu fome. Deus Pai, ele não sentiu fome. Cristo, ele precisava passar tempo em comunhão com o Pai. Jesus Cristo, substituto de Adão,
Foi necessário que ele passasse por isso. Esse trecho mostra algo para nós, que Cristo, ele é Deus, ele é homem. E ele, como então substituto de Adão, ele sabe por tudo que passamos. Ele olha e ele se compadece. Ele simpatiza com os nossos sofrimentos. Ele foi tentado em todas as coisas. A palavra do Senhor fala que Cristo, ele é plenamente Deus também. Ele faz coisas e fez coisas que nenhum homem poderia fazer. Curas divinas, milagres divinos. O noivo que estava presente, ele tem poder para perdoar e remir pecados. Como bem vimos, ele é o nosso pastor. E diante dessa realidade, demonstrada nesse texto de Marcos, no capítulo 6, novamente, a grandeza dos milagres de Cristo não está nos milagres, mas está na demonstração de quem Ele é, de que Ele é Deus. E a partir dessa verdade, a partir dessa realidade, a nossa vida precisa mudar. A maneira de nós vermos as coisas precisa mudar. É necessário nós olharmos para o mundo de uma maneira diferente. Pessoas, quando olham para esse texto bíblico, elas começam a tentar trazer explicações para justificar aquilo que aconteceu. Talvez pode ter sido na região do Mar Morto, onde pessoas elas não afundam, e Cristo estava naquela região. Meus irmãos, aquilo que nós vemos nas Escrituras, ela não precisa ser reproduzida em um laboratório para ser validada. Nós não precisamos, então, de evidências para que nós possamos ver, enxergar e entender. Sabe o que acontece quando nós recorremos a isso? Coração endurecido. Veja lá no tempo de Moisés. Moisés demonstrava os milagres e o que ele estava falando debaixo do poder de Deus para Faraó. Faraó ia nos seus magos e feiticeiros. Eles faziam aquilo e diziam: olha, está vendo? É possível fazer isso. E o coração de Faraó endurecia por procurar provas e não ouvir a palavra de Deus. E por meio de evidências, o coração de Faraó era endurecido. E diante disso, meus irmãos, nós devemos olhar para a verdade das Escrituras e não ficarmos procurando. Mas as Escrituras, elas são suficientes para validá-las. É bom nós conhecermos questões que validam, questão de arqueologia, de história. Mas não é por causa delas que eu acredito na Bíblia. É por causa da Bíblia que eu acredito nelas. Elas estão demonstrando aquilo que a Bíblia já falou. A ordem dos autores altera o entendimento e a compreensão. E diante disso, o que é que nós podemos então fazer diante das obras de Cristo e dos seus milagres? O que é que você então pensa e acha diante daquilo que Cristo faz? Cético, duvidoso? Quer uma explicação lógica, científica? Ou talvez um estudo que demonstre, ou testes e testes? Só crê se vê? Se alguém provar? Se tiver uma tese científica? Foi basicamente isso que os discípulos estavam fazendo. Veja o que diz o versículo 49 a 52, onde veremos que quando Cristo é reconhecido como Deus, a nossa vida muda, mas a dureza do nosso coração impede o reconhecimento.
O versículo 49 diz assim: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam então desesperados porque eles não conseguiam remar. Eles estavam em uma situação de desespero. Mas o Senhor, Ele não esqueceu dos seus discípulos. Mas é porque nesse mundo nós passamos por dificuldades, tempestades. Os discípulos, quando veem Jesus, parece até algo cômico. Homens, discípulos, já adultos, no meio do mar, vê um homem andando, ficaram com medo, pensando que era fantasma. Eles não concluíram que poderia ser o seu Salvador. Eles já tinham visto Cristo fazendo várias coisas. Na última vez que eles estavam na tempestade, eles pararam e falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Na próxima tempestade, eles veem alguém vindo e a primeira coisa que eles gritam: fantasma! E nesse momento eles estavam céticos por conta de uma lente sobre quem Cristo era. Eles não estavam compreendendo os seus milagres e o coração deles estava enfurecidos. Discípulos do Senhor, chamados para serem apóstolos, andando com Cristo, enviados para pregar, mas naquele momento eles não estavam reconhecendo o senhorio de Cristo. Eles não estavam se voltando ao Senhor. Aqui era uma questão de fé mesmo. O coração deles estava endurecido. Eles não estavam reconhecendo aquilo que Cristo fez. Cristo constrangiu eles. Eles falaram antes: olha, despede essas pessoas para alimentá-lo. Cristo falou: alimente elas. Cuide delas. Vocês acabaram vindo de um estágio pregando e cheio de maravilhas, resolvam. Cristo mostrando que eles não eram suficientes. E o coração deles endureceu diante das palavras de Cristo. Meu irmão, se isso aconteceu com os discípulos de Cristo, chamados para serem apóstolos, inspirados por Deus, você acha que não pode acontecer com você? De ouvir a palavra de Cristo, a instrução, e o seu coração ser endurecido por ser constrangido diante da pregação do Evangelho? Quando o Senhor diz se arrepende, você não se arrepende? Porque você não acredita que isso é assim, porque isso não pode ser assim. Mas a palavra do Senhor, de maneira clara, está mostrando para você como você deve viver, como as coisas devem ser, como Deus Ele quer ser adorado. Mas ainda assim você prefere: não, eu acho que não é bem assim. O texto deixa muito claro que o problema deles não foi o fato de Cristo ter andado sobre o mar, não foi o fato de Ele ter entrado no barco e ter cessado. O texto diz no versículo 52: foi porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O problema não foi o que aconteceu, não foi Cristo ter acalmado o mar, ter andado sobre as águas, foi porque eles não compreendiam, eles não compreenderam a verdade. E ao invés de aprender, de se voltar a Cristo, de colocar então a submissão do seu coração a Cristo, eles não aceitaram aquilo que Cristo fez.
o pastoreio e o cuidado de Cristo com aquela multidão, como Cristo os constrangeu, o coração deles estavam endurecidos. Por isso, meu irmão, não estamos imunes a isso. Nem eu, nem você. Quando nós não compreendemos as verdades da palavra do Senhor, quando nós não nos sujeitamos à verdade da palavra do Senhor, o nosso coração é endurecido. E por isso o Senhor então se volta a eles. Vê a necessidade deles e os salva novamente. Mas veja, é esse contexto que Cristo está no seu ministério. Pessoas o seguindo, crendo nele, se voltando e conhecendo, mas os seus discípulos, que seriam apóstolos, estão em estado de incredulidade. Eles estão com os seus corações duros. Por isso, meus irmãos, entenda, não é um fato emocional que, rompendo em fé, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Não. Ele fez para que nós pudéssemos ter fé nele, para que nós pudéssemos crer nele, para mostrar que ele faz algo e tem poder para salvar sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte, sobre as coisas criadas, sobre nós. E por isso é necessário que nós compreendamos as suas palavras e os seus milagres. Há uma tentativa no meio do povo de Deus, em que há uma ênfase, um desejo desenfreado por milagres, maravilhas, coisas que podem acontecer, profecias. E as pessoas ficam encantadas com essas coisas, ficam buscando milagres e curas. Mas entenda, esse período da história de 3 anos, e em todas as escrituras, foi só nesse momento da história que teve tantos milagres, tantas curas, tantas maravilhas. Foi porque Cristo, o Deus vivo, estava aqui na terra, habitando conosco, para demonstrar à humanidade que ele era grandioso. Olha o Antigo Testamento. Você vê lances em cada profeta para demonstrar sua palavra, e cessava. Mas Cristo, durante todo o seu ministério, foi demonstrado a sua grandeza, mostrando que ele que tinha o poder. E aqueles que vinham para falar da palavra do Senhor, recebiam o poder do próprio Deus como mensageiros. Você percebe como tem anúncios? Quinta-feira dos milagres, terça-feira da libertação, campanha disso. Não são milagres, não é obra de Deus. Os milagres é para demonstrar que Cristo é o Deus homem que vem para salvar e converter corações. E aqueles que não creem nisso têm o seu coração endurecido, buscando maravilhas e sinais, tendo a sua fé em coisas passageiras e enganosas. Os milagres apontam para Cristo. Os milagres nos apontam a ouvir a voz de Cristo. E é isso, meus irmãos, que nós devemos entender. Aquilo que Cristo faz, aquilo que Ele fez, nós aprendemos a lidar com os problemas da nossa vida e ouvir a voz de Cristo. Não espere que ninguém aqui vai se levantar e dizer: eu tenho uma profecia na sua vida e isso vai acontecer. É mentira.
E se acontecer, não foi Deus que enviou a pessoa para falar. Deus, ele fala por meio da sua palavra. É o que diz. Ele falou por meio dos pais profetas. Hoje ele fala por meio do Filho. Ele fala pela sua palavra. Por isso escute a palavra do Senhor. Estamos aqui hoje no culto solene. Nós lemos a palavra, cantamos a palavra. Tinha oração, tinha palavra na oração. A palavra do Senhor está sendo pregada. Na sua leitura diária das Escrituras, ouça a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E sabe o que é que Deus diz para nós? Sabe o que Ele tem para dizer para você? Você que está passando por dificuldades, que talvez esteja esperando uma profecia, esperando então algo acontecer, uma mudança na sua vida. Eu tenho uma palavra do Senhor agora para lhe dizer. Tem de bom ânimo. Não tem mais. Cristo é o Salvador que se faz presente. Ele está conosco. Tenha bom ânimo, não tema. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele se faz presente. Ele ressuscitou. Por isso, tenha bom ânimo, não tema. Todos nós temos uma sede insaciável que precisa ser preenchida. Devemos voltar a entender que é Cristo, então. Não tem nada mais importante, não tem nada nem ninguém que tem poder para algo. Somente Ele. Nas Crônicas de Nárnia, em um dos livros, tem uma parte da história em que estava Dio e o leão na beira do lago. E naquele momento, Dio toma água e ela fala, a água mais fresca e pura que ela já tomou. Ela estava com sede, ela olha para aquela água, ela toma e fica perplexa. E ela provou. Ela diz, essa foi a água mais pura. Essa é a água mais fresca que eu já tomei. E todos nós temos uma sede insaciável. Mas enquanto nós não entendermos que não há nada que matar a nossa sede, as nossas necessidades que não Cristo Jesus em nossas vidas, não há outro caminho, não há outro rio que você possa beber. E no momento do desespero por estar longe da palavra do Senhor, você pode pensar, é um fantasma. Pode pensar que são várias coisas. E por não se voltar ao Senhor e não ouvir a sua palavra, você olha para Cristo e o chama de outra coisa, não chama de Deus. Por isso, viva para Ele. Como diz a palavra do Senhor, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Meus irmãos, todas as vezes que o povo de Deus ouviu a palavra do Senhor e não seguiu, a primeira coisa que acontecia era coração endurecido. Segundo, era queda. Terceiro, juízo do Senhor. Que o Senhor nos livre disso. Que Ele olhe para nós e tenha misericórdia. E que possamos ver a grandeza e a bondade do Senhor em nossas vidas. E quando ouvirmos a voz do Senhor, confiemos nele e possamos progredir em uma vida de santificação. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nos leva para casa em paz. Nos dá uma semana na tua presença, Senhor. Faz com que a tua palavra
possa progredir em nossas vidas. Sei com alguns irmãos que não puderam vir, e alguns que estão doentes, Senhor. Sei com alguns que possam estar desanimados. Aviva, Senhor, a Tua obra. Que possamos cada vez mais e mais vivermos para o Teu reino. Nos abençoa, Senhor. Sei com os irmãos nossos que estão doentes. Sei com o nosso irmão Celso, Senhor, que passou mal pela manhã. Que ele possa estar se recuperando e não possa ser nada grave. Sei com alguns que estão, Senhor, viajando. Os guarda, os traz em paz. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Os irmãos se coloquem de pé para a impetração da bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens, deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito